A sua audiência, você que está sempre com a gente, nós já vamos abordar esse tema, que chega agora, após, né, a operação da Polícia Federal contra o senador Marcos Duval. Eu até andei comentando por aqui que em dado momento, com certeza, a Alexandre de Moraes iria querer ouvir o Daniel Silveira e Bolsonaro, né? Aqui estão eles. E a informação que chega, minha gente, é urgente. Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir Bolsonaro e Daniel Silveira sobre o caso Marcos Duval. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal colha depoimentos de Jair Bolsonaro e Daniel Silveira no âmbito da operação que mirou o senador Marcos Duval nesta quinta-feira, dia 15. Moraes acatou o pedido da Polícia Federal, que argumentou que dados extraídos do celular de Duval apresentam elementos indicativos de suposta participação do referido parlamentar em associação criminal junto de Daniel Silveira para suposto cometimento de atos antidemocráticos. Na decisão obtida pela coluna, a Polícia Federal representa pela autorização de se realizar a oitiva de Daniel Lúcio da Silveira e do ex-presidente da República Jair Bolsonaro quanto aos fatos expostos. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor dos depoimentos de Daniel da Silveira e também do próprio Marcos Duval e disse que, após oitivas de ambos, iria se manifestar a respeito de todas as demais pessoas que participaram dos diálogos mencionados pela Polícia Federal. Para você que ainda aqui que está acompanhando, né? Houve uma ação da Polícia Federal de busca e apreensão na casa e no apartamento funcional e também no gabinete, né? Vamos só atualizar aqui. Houve uma ação da Polícia Federal no gabinete do senador Marcos Duval, em Brasília, né, no Senado Federal, no apartamento funcional em Brasília, que é o apartamento onde o Marcos Duval fica, né, enquanto está em Brasília, e também sua residência no estado do Espírito Santo, em Vitória, né? Referente... Muito bom dia. Como a Dilma tá intrometida, né? Botão errado e a Dilma entra falando, né? E dando bom dia ainda. Então, o que aconteceu, minha gente? Marcos Duval denunciou o Daniel Silveira como participante de um plano que iria gravar, né? Que diz que a ideia era o seguinte: o Daniel da Silveira chamou o Marcos Duval e falou: vamos colocar uma escuta em você e você vai gravar o Alexandre de Moraes, vai forçar ele a dizer que ele ajudou Luiz Inácio, que ele agiu fora da Constituição, da linha da Constituição, para prender, né? Para que eles pudessem prender o Alexandre de Moraes e destituir o Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, minha gente, começou essa confusão do Marcos Duval. Ele deu uma fala para um lugar, deu uma fala para outro lugar. Ele apresentou 4 versões dos fatos na Polícia Federal. Ele fez uma live, falou uma coisa. Ele deu uma entrevista à Veja, deu uma entrevista à CNN. Ele apresentou 4 versões da situação. E vocês perceberam, né? Parece que tinha dado em nada isso, né? Aí nesse período também Marcos Duval
vazou uns documentos da ABIN. Parece que os documentos são sigilosos, o que também é crime. E é fato que a Polícia Federal até chegou a pedir para o ministro Alexandre de Moraes que autorizasse a prender Marcos Duval. Tá? E como envolveu o nome de Jair Bolsonaro, como a princípio, para você ter uma ideia, na primeira versão de Marcos Duval, Bolsonaro estaria participando, né? Que seria que a reunião foi entre os três: Daniel Silveira, Jair Bolsonaro e Marcos Duval. Depois, ele disse que o Jair Bolsonaro participou da reunião, porém ficou em silêncio o tempo todo. Em dado momento, ele mandou mensagens ao Alexandre de Moraes, porque ele avisou o Alexandre de Moraes que iria participar de uma reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira, e o motivo da reunião seria Alexandre de Moraes. Após a reunião, ele mandou uma mensagem via WhatsApp para Alexandre de Moraes, alertando, né, alguns pontos que ele queria antecipar pelo WhatsApp, inclusive deixando claro que Bolsonaro não falou nada, que era o Daniel da Silveira que estaria provocando o presidente e também fazendo essa proposta para que Marcos Duval participasse da trama. Houve as reportagens em que Bolsonaro chamou o caso de coisa de maluco. O próprio Marcos Duval, de uma certa forma, inocentou, né? Tirou o holofotes, né? O holofotes ali a Bolsonaro. Diz que quem estava tramando tudo seria o DS, né? O Daniel da Silveira, e que o PR, o presidente, estava sendo... ficou em silêncio, e que quem estava provocando tudo fosse o Daniel da Silveira. E agora, Bolsonaro e Daniel da Silveira serão convocados para prestar esclarecimentos a respeito desse fato, né? Nós estaremos por aqui acompanhando e trazendo para você todas as informações.